tema da pregação hoje é a recompensa da cruz já começa hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 22, diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Verso 27. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Na pregação passada, nós vimos que Jesus ele estava perguntando aos seus discípulos o que as pessoas pensavam a respeito dele. E aí os discípulos disseram, olha, uns pensam que você é Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. Aí Jesus se vira para eles e pergunta, e vocês? Que dizem que eu sou? E aí Pedro, representando os apóstolos, se levanta e diz, tu és o Cristo de Deus, ou o Filho do Homem, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro, então, respondendo de forma correta, recebe um elogio de Jesus. E Jesus se vira para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, nós vemos que eles tiveram um entendimento correto a respeito da pessoa de Cristo, de Jesus, que ele era o Cristo de Deus, o Filho do Homem, prometido lá no livro do profeta Daniel. Só que o problema dos discípulos é que eles tinham visto todos os sinais de Jesus, todos os milagres, todas as bênçãos, a multiplicação do pão e dos peixes, né? Eles já tinham visto muitas coisas, Jesus expulsando os demônios, Jesus fazendo maravilhas. Então eles até agora tinham visto o Cristo vencedor, o Cristo vitorioso. Mas a partir de agora, Jesus vai se apresentar como Cristo sofredor. E a partir de agora, os discípulos vão ter uma dificuldade de entender esse Cristo sofredor. Olha o que diz o verso 22. E disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, eles reconheceram que Jesus era o Cristo, eles estavam vendo só a parte boa do ministério de Jesus, mas agora Jesus começa a falar de morte, sofrimento, humilhação, e isso não estava entrando na cabeça deles. Pedro chega até chamar Jesus de canto e repreender Jesus. E dizer para Jesus, Jesus, para com essa ideia de ir para a cruz. Para com isso, eu já decidi aqui, Jesus, o senhor não vai morrer. Não vai morrer. Repreendeu, né? Aí Jesus, vendo que Pedro estava sendo influenciado por Satanás, Jesus vira para Pedro e diz, né, para trás de mim, Satanás, tu cogita das coisas dos homens, né? Era necessário, então, Jesus ir para a cruz, mas eles não estavam querendo aceitar isso. Eles não estavam querendo aceitar o que estava escrito nas Escrituras a respeito do Messias. Pois no Antigo Testamento existem vários textos revelando isso, que o Messias ele precisava morrer e depois ressuscitar. O Salmo 22, se você ler com calma na sua casa, ele todo, você vai ver que ali descreve com detalhes a morte de Jesus Cristo, a sua crucificação. Lá no verso 16 do verso 22, no capítulo 22 de Salmos, vai dizer assim, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-me as mãos e os pés. Estava falando ali já da crucificação de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 4, Paulo ele vai dizer isso, e que Jesus foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é a escritura que eles tinham em mãos? A do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento já dizia que o Cristo seria sofredor. Lá Isaías vai dizer que Deus agradou em moer o seu filho.
Oséias capítulo 6 vai dizer também: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui era uma promessa, aqui era algo que representava essa morte e ressurreição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então os discípulos, os apóstolos, eles não estavam conseguindo compreender a cruz naquele momento. Naquele momento eles não estavam entendendo, eles estavam tendo dificuldade para entender. Lá na frente, depois de Jesus ressuscitar, aí sim eles vão ter uma compreensão melhor. Isso está lá relatado em Atos 2, Lá diz assim, ele falando, pregando às pessoas que ali estavam, uma multidão. Ele disse, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo. Como que Pedro sabia? Estava escrito nos Salmos, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a esse Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas disso. Então, portanto, a morte de Jesus era necessária. Caso contrário, todos nós, toda a humanidade estaria perdida. Sem a morte, sem a cruz de Cristo, não haveria ressurreição, não haveria salvação para nós. Então, Cristo, Jesus, precisava passar pela cruz, pela morte e depois ressuscitar. E isso estava trazendo desespero aos apóstolos. Imagine, todo dia ali com o mestre, todo dia, eles, aonde Jesus estava, eles estavam juntos, dormia junto, comia junto, fazia tudo junto. Eles tinham um vínculo muito forte ali com Jesus. E agora, dizer que Jesus vai para a cruz, estava sendo difícil para eles. Pedro já estava desesperado, já estava começando a falar bobeira. Já estava sendo usado até por Satanás. E aí agora Jesus ele vai piorar o teor dessa mensagem. Ele vai dizer ali no verso 23 e 24, agora para os discípulos. Ele havia dito que ele precisaria morrer, e agora no verso 23 e 24 ele vai dizer, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, não só eu precisarei levar a cruz, vocês também. Então o teor da mensagem agora ficou mais pesado ainda. Eles precisariam também carregar a sua cruz. E aí no verso 25, Jesus ele diz algo que parece ser aqui um paradoxo, Porque ele vai dizer o quê? Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem quiser perder a vida por amor de mim, este a preservará. Parece um paradoxo. Eu tenho que perder para ganhar. Jesus estava dizendo que se você tentar ganhar a vida de uma certa forma, você irá perder. Se você for por um caminho de querer ganhar, você vai perder no final. Mas ao mesmo tempo aqui Jesus ele está dizendo que existe uma outra forma. Se você seguir o caminho da perda, no final você irá ganhar. Muitas pessoas acham que estão ganhando nessa vida, mas na verdade estão perdendo. Outras, pelo contrário, acham muitas vezes que estão perdendo, mas na verdade estão ganhando. Vamos tentar então hoje entender melhor isso, Então hoje nós iremos ver algumas lições aqui dessa passagem, A cruz não é o fim. Eu não coloquei os princípios ali, mas é só os versículos que vai estar. Então a cruz não é o fim. O verso 22 vai dizer, e disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então veja, a cruz não é o fim. O versículo não termina na morte. O versículo termina na ressurreição. Ou seja, a princípio parece que Jesus teve uma perda, pois houve uma morte. Mas na verdade, através da morte, dessa perda momentânea que Jesus teve, ele ressuscitou e teve vitória, e teve ganho. A mesma coisa acontece para os discípulos no verso 25. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Então tem uma perda. Mas quem perder a vida, por amor de mim, vai ter uma recompensa. Esse a preservará. Esse alcançará a vida. Ou seja, então se os discípulos passassem pela perda, no final eles receberiam uma recompensa. Se os discípulos perdessem a vida aqui deste mundo, eles ganhariam a vida eterna no porvir. Então, antes de entendermos como isso funciona hoje na nossa vida,
precisamos entender como isso funciona nos primeiros ouvintes, né, que eram os apóstolos. Eles foram os primeiros ouvintes dessa mensagem. Lá em Atos 3, vai nos dizer que Pedro e João, eles sobem ao templo em Jerusalém, e chegando na porta do templo, eles se deparam ali com um aleijado, né, que era um aleijado de nascença, e todos os dias ele era colocado ali na porta do templo para pedir esmolas. Então Pedro e João se encontram com este homem pede ali esmolas, aí Pedro vira para ele e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então houve um milagre, e diante desse milagre, né, houve um alvoroço ali, as pessoas ficaram encantadas, porque aquele homem era conhecido na cidade, desde a infância, era aleijado, todos ficaram perplexos. Então Pedro aproveitou aquela grande multidão que agora o cerca, prega um evangelho com poder, e ali 5.000 pessoas se convertem. Então houve um alvoroço em Jerusalém. Diante disso, as autoridades religiosas agora mandam prender Pedro e João. E aí nesse momento então, Pedro e João começam a carregar a sua cruz por amor a Cristo, por pregar o evangelho. Se você analisar a vida do apóstolo João, você verá que a todo momento o apóstolo João está sendo preso. Ele foi preso aqui em Atos, né, aqui em Atos dos Apóstolos, e ele vai terminar preso lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, lá na ilha de Patmos. A todo momento, João estava carregando a sua cruz, pregando o evangelho, sendo ali preso, humilhado pelas pessoas. Lá em Apocalipse 1 vai dizer: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João, ele entendia o que era carregar a cruz, era pregar o evangelho, era viver para Cristo, e assim ele seria humilhado, né? Então todo momento ele estava sendo ali preso, estava carregando a cruz, não só João, mas todos os apóstolos. Se você examinar a Escritura, você vai ver que a todo momento também Paulo era preso. Paulo vai dizer que ele levava sobre si, né, as marcas de Cristo. Paulo recebeu muitos açoites. Paulo com certeza tinha muitas cicatrizes. Uma vez apedrejaram ele, ele quase morreu. Pensava que ele estava morto, né, mas não havia estado morto. Então nós vemos que os discípulos, eles carregaram a cruz. Então a mensagem inicial era para os discípulos ali, diante de Jesus, que eles também precisariam carregar a cruz, sofrer o horror, a humilhação, por causa do nome dele. E diante disso, né, isso pode nos levar a pensar que os discípulos estavam perdendo. O que os discípulos receberam em seguir a Cristo, né? Porque eles só apanhavam, eram humilhados, eram perseguidos, presos, depois serão mortos. Então esse é o exato significado imediato de que Jesus estava dizendo para eles: assim como eu estou disposto a ir para a cruz, vocês também devem estar dispostos a perder a vida, até morrer, por amor de mim. Mas eu garanto para vocês que se vocês morrerem por amor de mim, eu vou ressuscitar vocês e vocês terão a vida eterna. Então, portanto, a princípio, parece que os apóstolos estavam perdendo as suas vidas. Mas, na verdade, eles estavam ganhando a verdadeira vida, a vida eterna. Por outro lado, reparem em Judas. Judas não seguiu o caminho da cruz. Judas seguiu o outro caminho. Judas tentou ganhar essa vida. Judas quis ficar rico. Judas, roubava dinheiro da tesouraria. Ele era ladrão. Tanto que no final ele vende Jesus por algumas moedas. Então Judas foi pelo caminho, fácil, sem cruz. E no final ele perdeu a vida. Ele achava que estava ganhando, mas na verdade estava perdendo. Ou seja, se você tentar salvar-se, salvar sua felicidade, sua segurança, sua paz, por meios pecaminosos, no final você irá se perder. Agora, se você trilhar o caminho da renúncia, o caminho da cruz, a princípio parece que você vai perder, mas pode ter certeza, no final você vai ganhar, há uma recompensa.
O imediatismo da cruz de Jesus parecia uma perda, mas na verdade ele estava ganhando a vida. Os apóstolos a mesma coisa. A princípio parece que eles estavam perdendo, mas na verdade eles estavam ganhando a verdadeira vida, a vida eterna. Então, portanto, existe aqui uma ideia de que as aparências podem enganar. E o imediatista, aquele que olha só para as dificuldades imediatas, é o maior enganado e o maior perdedor. O pecado, ele age dessa forma. Ele promete falsamente que tudo será melhor para você. Se você ceder a ele, ele promete dar-lhe prazer, felicidade e paz. Mas todas essas promessas são ilusão. Pois depois de tudo isso, de você receber esse prazer momentâneo, tudo isso vai se transformar em morte e destruição. O pecado é como uma isca no anzol do peixe. O peixe, ele vê lá, né, a isca, ali uma minhoquinha, aí ele abocanha, só que é fisgado. No final, ele vai parar na panela, né? Então, assim é o pecado. A princípio parece gostoso, a princípio parece prazeroso, mas no final irá nos levar à morte. O pecado do adultério, por exemplo. O que é o pecado do adultério? É a pessoa focando no benefício imediato. Ela foca no imediato. Ah, essa nova pessoa vai me tratar melhor. Essa nova pessoa vai me trazer um prazer maior. Isso parece ser bom, mas é um engano. É um engano imediato. Pois no final você receberá tristeza e culpa. Isso irá lhe acompanhar. Agora, a promessa e a recompensa da cruz, da renúncia, do sacrifício, é diferente. No começo parece ser ruim, mas no final a recompensa é muito maior e melhor. O caminho da cruz parece ser mais difícil no imediato, mas a recompensa no final é muito maior. Se você renunciar ao pecado, se sacrificar pela sua família, por amor a Deus, no final sabe o que vai acontecer? Você será uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor filho de Deus, e a bênção do Senhor estará sobre o seu lar. Não quer bênção melhor do que essa? No final da sua vida, você estará ali com alguém, um companheiro fiel do seu lado. Quantas pessoas trilham o caminho do adultério, da prostituição, saem com todo mundo, no final da vida estão sozinhas, não tem ninguém para cuidar delas, não tem nem filhos, né? Porque não quis constituir uma família, são abandonadas. Esse é o final, né, desse prazer imediato, o desprezo e a tristeza, né? Então repare que há uma ilusão no pecado. A ilusão de que você rejeitar a cruz, sua vida será melhor. Ah, eu não quero carregar a cruz não, porque vai ser melhor para mim. É uma ilusão. O pecado da mentira, né? Qual que é a promessa imediata da mentira? Se eu contar essa mentira, eu vou ser beneficiado. Se eu disser isso lá no meu trabalho, se eu mentir para o patrão, eu vou me dar bem. Né? É uma promessa imediata. Mas no final, pode ter certeza, a conta vai chegar. O preço vai ter que ser pago. Agora, a promessa da cruz é diferente. Se você contar a verdade, renunciar à mentira agora, lá na frente, sua recompensa será maior e melhor. Se você falar a verdade diante de algo que você está vendo, pode ter certeza, Deus ele vai te recompensar lá na frente. Portanto, todos os pecados agem assim. Eles fazem promessas imediatas de ganhos, promessas prazerosas. Já a promessa da cruz parece que de imediato será destruído. Mas na verdade, depois da cruz vem o quê? A ressurreição. Não é isso que Jesus disse? É necessário que eu morra, mas no final eu ressuscite. É muito importante então compreendermos isso. E principalmente, talvez você pense, então eu vou ser recompensado na glória. Verdade, vai ser. Aí que está o problema de muitos crentes. Eles acham que a recompensa deles é só na glória. Não, a recompensa da cruz também já existe nessa vida. Por exemplo, no casamento, se você renunciar ao seu egoísmo, à sua arrogância, ao seu orgulho, os seus erros, tomar a cruz e crucificar todo dia o seu eu, os seus pecados, com certeza você vai ter um casamento bem-aventurado.
nessa vida. Então, carregar a cruz nessa vida também, há recompensa nessa vida, não só no porvir. Esse é o problema de muitos crentes, achar que levar a cruz nesse mundo não terá recompensa nenhuma. Não, terá sim. É verdade que a maior recompensa é no céu, mas também haverá uma recompensa aqui nessa vida. Vejamos aqui essa mesma passagem descrita por Mateus. Lá em Mateus 16, 27, Mateus escreve assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E qual que era o contexto que ele está falando? É o mesmo de Lucas, é a mesma passagem. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Faça essa boa obra, que eu vou vir com o Pai e os anjos e vou retribuir a vocês. Então Jesus aqui, ele fala que depois de morrer na cruz, ele teria uma recompensa, a ressurreição. E aqui Jesus ele fala que aqueles também que tomassem a cruz, também teriam uma recompensa. E esse texto, esse versículo, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não está falando da recompensa do fim do mundo. Não está. Muitas pessoas acham que aqui não, aqui está falando quando ele vier na segunda vinda, e aí sim ele vai recompensar todas as nossas boas obras. Não está, sabe por quê? Porque o versículo seguinte, ele vai mostrar isso. Lá em Mateus 16, 28, ou em Lucas 9, 27, que é o mesmo, você pode ver aí na sua Bíblia, lá Jesus está dizendo assim, ó, em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, então Jesus está falando com os apóstolos, naquela geração, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Então Jesus está dizendo que quando ele viesse no seu reino, teria homens ali, discípulos que estavam ali vivos. Eu não conheço nenhum apóstolo vivo hoje, você conhece? Eu não conheço. Esses apóstolos aí, os irmãos sabem, né? Que é tudo falso, né? Porque não existe apóstolo hoje. Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Aquele que morto, que andou com Jesus, né? Esses são verdadeiros apóstolos, esses aí são tudo farsante, falso profeta. Mas aqui Jesus está falando que aqueles 12 apóstolos, alguns deles estariam vivos. Hoje não existe nenhum vivo. Esse é também um grande argumento dos ateus. Eles vão dizer, olha aqui, Jesus mentiu. A Bíblia tem falhas. Porque os discípulos morreram, todos morreram. E ele não veio no seu reino. Então, essa passagem não se refere ao dia do juízo final. Ao dia da vinda de Jesus, né, para ali trazer juízo final sobre toda a terra. Não é. Não é. Isso era para aquela geração. Jesus veio com os anjos, que ele vai dizer aqui, com o Pai, naquela geração, para ali então trazer recompensa e juízo sobre as obras dos homens. Para entendermos melhor essa vinda de Jesus, vamos examinar aqui algumas passagens do Antigo Testamento. No livro de Gênesis é registrado que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre, né, vindos do céu, por conta dos seus pecados. E quem que se manifestou a Abraão antes do juízo chegar? Né, Deus falou que ia então enviar juízo. E aí quem que apareceu para Abraão para mostrar para ele, ó, a gente vai destruir Sodoma e Gomorra? Quem que apareceu? Apareceu ali Jesus Cristo com mais 2 anjos. Jesus e os seus anjos. Para trazer destruição, para recompensar as obras dos sodomitas, né, dos cidadãos ali de Sodoma e Gomorra. Chegou diante de Abraão, um deles era Jesus e 2 eram anjos. E o que eles fizeram naquela cidade, né? Eles deram cada um a recompensa segundo as suas obras. Os sodomitas foram mortos por conta dos seus pecados, foram destruídos, e Ló foi também recompensado. Ele foi ali liberto, né, preservado da morte por ser um homem justo. Então Jesus veio com os seus anjos trazer destruição. Então quando Jesus ele fala que ele está vindo, irá vir com os anjos, é para isso. Eu vou trazer punição. Gênesis 18:1 vai dizer: depois disso o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu para a porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra. Se você continuar lendo,
essa passagem você chegará na conclusão de que um deles era um homem diferente e que era ali Jesus, né? A chamada teofania. Jesus veio, né, na forma de homem ali no Antigo Testamento. Então, no capítulo 19 de Gênesis, lá vai dizer que os anjos vão até Sodoma e Gomorra para matar os sodomitas e salvar Ló. Então, Jesus veio trazer recompensa segundo as suas obras, né? Lá em Êxodo capítulo 3, no verso 6, vai dizer: E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Moisés, olha, eu ouvi o clamor do povo, eu vou recompensar o clamor deles, a oração deles. Mas ao mesmo tempo, eu vou trazer destruição a esses homens malignos, a esse faraó, a esses egípcios. Ele ia vir para castigar e para recompensar as boas obras. Lá no Êxodo 14:30 vai dizer, assim naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, recompensou a oração deles. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, ou seja, mais uma vez aqui, o Senhor está trazendo recompensa, segundo as obras deles, uns sendo salvos e os outros destruídos. Lá no verso 24 ainda do Êxodo 14, mostra como isso aconteceu, como como se deu essa destruição dos egípcios. Lá diz assim, na vigília da manhã o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, repara aqui, de nuvem. Lembra que quando Jesus, após a ressurreição, ele vai dizer, eu vou vir sobre as nuvens? Lembre sempre disso, quando você vê no Antigo Testamento Deus falando que vai vir sobre as nuvens. Na coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram, fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Né? Esse aqui eles estavam lá no meio do Mar Vermelho, e aí as rodas deles lá, dos carros deles, né, travou, e aí eles foram mortos pela água ali do mar. Né? Então nós vemos aqui que no fim do mundo, né, haverá um juízo final. E os seres humanos serão julgados. Né? Porém, aqui no verso 26, que a gente leu, que Jesus vai vir com seus anjos, ele não está falando do juízo final. Ele está falando da sua vinda naquela geração. Ele viria trazer juízo naquela geração. Ele ia recompensar a cruz que os seus apóstolos estavam carregando. Aqui ele estava falando do que aconteceu 40 anos depois. Porque Jesus, antes de morrer, ele disse aos discípulos, olha, vocês estão vendo esse templo maravilhoso? Vocês estão elogiando? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E isso se deu 40 anos depois da sua morte e ressurreição. Quando Jesus veio com os anjos e com o Senhor, destruindo todo o templo de Israel. Jesus veio em juízo naquela geração. E muitos dos apóstolos, muitos dos discípulos estavam vivos. E viram esse juízo, essa recompensa que Jesus veio para dar, né, aos malfeitores e a recompensa diante dos apóstolos. Jesus então se manifestou no Antigo Testamento para destruir Sodoma e Gomorra, para destruir os egípcios, para destruir os cananeus no livro de Josué, para destruir a Babilônia. Em toda a Bíblia a gente vê manifestações do Senhor vindo para destruir povos e nações que se rebelam contra Ele. Mas ao mesmo tempo nós vemos o Senhor vindo com os anjos para trazer recompensas aos justos segundo as suas obras. Né? Ló, em Gênesis, foi recompensado. Os judeus que eram escravos no Egito foram recompensados, tiveram a libertação. Os apóstolos foram recompensados. Eles viram a destruição da falsa religião de sua época. O templo destruído, os judeus sendo punidos. Eles viram tudo, a destruição do templo de Jerusalém. Então os justos daquela geração foram libertos da perseguição dos israelitas. Né? Os cristãos foram libertos.
Se você lê os escritos de Flávio Josefo, lá tem muitos detalhes. Muitos sabiam que o juízo viria, porque eles tinham a carta do Apocalipse em mãos. E lá dizia, olha, quando vocês verem a cidade cercada, fujam para os montes. E eles fugiram, e eles foram poupados dessa destruição em Jerusalém. Portanto, o verso 26 se refere a essa vinda de Jesus com os seus anjos para destruir os inimigos e recompensar os cristãos daquela geração. Portanto, a recompensa de Deus para aquele que toma a sua cruz existe tanto no mundo vindouro, tanto nesse mundo presente. É exatamente o que Jesus disse no verso 27. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Esses viram. Teve pessoas vivas que viram Jesus recompensando, livrando eles da morte e vendo eles agora a destruição do povo que os perseguia. Eles foram recompensados por levar a cruz naquela geração. Então, diante dessas verdades, precisamos examinar a nossa vida. Sabendo que Deus recompensa tanto o bem quanto o mal, devemos fazer pelo menos duas perguntas. O que a minha fidelidade a Deus gerará no mundo vindouro? E qual que é a outra pergunta? O que a minha fidelidade a Deus gerará nesta vida? Porque terá uma recompensa também. Daí entra a importância aqui do verso 25, onde Jesus vai dizer, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Do que adiantou os sacerdotes e todos aqueles homens malignos tentarem salvar a sua fama, salvar as suas vidas através do poder, do dinheiro, da mentira? Não adiantou de nada, todos eles, muitos, a grande maioria morreu, eles ficaram pobres, perderam tudo. Em uma geração tudo ruiu. O que adiantou eles tentar negar a cruz? Deixar a cruz de lado. Eles pensaram no imediato. Que nós vamos aceitar esse Messias, a gente vai perder o nosso cargo aqui no templo. A gente vai perder a amizade com o imperador, vai perder os benefícios. Não, vamos matar ele. Vamos continuar no poder, vamos continuar rico. Eles focaram no imediato. Eles caíram na tentação do pecado imediato e depois perderam tudo. Então, e você? Você acha que vai ganhar nessa geração sendo fisgado pelo pecado? Você acha que o prazer momentâneo do pecado vai trazer vida para você, felicidade? Pode ter certeza que não. Se não trouxe felicidade e vida para aquela geração, a nossa geração também não receberá felicidade, alegria e prazeres eternos. Uma hora a conta vai chegar. Se você trilha pelo caminho de Judas, que buscou ali a felicidade através do pecado, do caminho do pecado imediato, do prazer imediato, pode ter certeza, daqui a pouco a conta vai chegar. Daqui a pouco, Jesus virá trazer a recompensa segundo as suas obras. Saiba que não existe ninguém nessa vida que despreze Jesus e seja feliz. Não existe. Mesmo se você tiver tudo. Por que milionários, pessoas famosas, têm fama, se matam, se drogam, morrem de overdose, acham que ganharam o mundo? Porque elas não são felizes. Há um vazio dentro delas, que não pode ser preenchido com drogas, com dinheiro, com fama, com prazeres momentâneos. Não tem como. Isaías 57, 21 vai dizer, para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Deus não está dizendo, para o ímpio não vai faltar dinheiro, para o ímpio não vai faltar fama, para o ímpio não vai faltar uma boa viagem, para o ímpio não há paz. Ele pode ter tudo, ele pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter ali bons amigos, mas ele não vai ter paz. Por quê? Porque ele não tem Cristo. Faraó tinha tudo. Será que valeu a pena se rebelar contra Deus? Será que valeu a pena manter aquelas pessoas como escravo? Não valeu a pena. Tinha tudo. Tinha o mundo em suas mãos. Mas não valeu a pena. Primeiro, ele perdeu o seu filho primogênito. Quando veio o anjo da morte, os primogênitos do Egito morreram. Depois, em vida, ele também foi recompensado.
Sabemos que alguns homens não são recompensados com morte nessa vida. Na vindoura ele não escapa. Mas muitos já são recompensados nessa vida. Um jovem que quer viver na rebeldia. Quantos jovens morrem cedo? É porque às vezes ele está recebendo a recompensa de não honrar pai e mãe. Está recebendo. Recebeu em vida. Então nós vemos aqui que o faraó no final perdeu. Tinha tudo. As consequências do adultério. No mundo vindouro, perdição eterna, como diz Apocalipse. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas a recompensa não é só na vida eterna. A recompensa acontece nessa vida também. Por quê? Aquele que vive no adultério vai terminar os seus dias sem família. Vai viver na tristeza e na miséria. A tristeza também de não ter o amor dos filhos. Quantas pessoas eu conheço que resolveu abandonar a esposa, abandonar os filhos, e hoje os filhos o desprezam. Ele não tem o amor dos filhos. A vergonha, né, de não ter credibilidade. Isso é terrível. A idolatria. No mundo vindouro, há a recompensa. A morte eterna. Né, como diz também em Apocalipse, né, que os mentirosos, os idólatras, eles também não herdarão o reino de Deus. Mas nessa vida também nós recebemos a recompensa, né, de sermos idólatras. Qual que é a recompensa? É de não ter as nossas orações ouvidas. Né, a Bíblia diz que uma imagem ela não pode falar, ela não ouve, ela não responde às nossas orações. Aí a pessoa acredita que está tendo as suas orações respondidas e não está. Não está. Aí no dia mal ela fica, né, totalmente desesperada. Porque ela está confiando em algo que não vai trazer solução para o seu problema. Né? Ela negligenciou a comunhão com Deus, conhecer o Deus da Bíblia. Preferiu os seus ídolos. Então todos os pecados, eles cobram um preço nessa vida e na vida vindoura. Mas assim também, todas as nossas boas obras, né, o fruto verdadeiro de ser fiel a Deus, também é colhido nesta vida e também na vindoura. João, na cadeia, foi recompensado. Como? Como assim João foi recompensado na cadeia? Foi. Você queria ser como João? Eu queria ser como João. João colocava a mão nas pessoas, curava. Tinha poder para expulsar demônios, ressuscitar pessoas. Né? Ele viu maravilhas. Deus usando a sua própria vida para fazer isso. Então, estar na cadeia e receber essa graça, esse poder de Deus sobre a sua vida, isso é maravilhoso. João foi recompensado lá na ilha de Patmos. Por quê? Porque na ilha de Patmos, ele viu Cristo glorificado. Ele tinha visita de anjo. O anjo levava ele lá para ter visões do céu. Ele viu coisas que todo mundo queria ver. Então eu queria estar lá em Patmos com João, tendo visitas de anjo, vendo o Senhor glorificado. Ele foi recompensado. Então a comunhão com Deus faz a cruz parecer leve. Quando você prioriza carregar a cruz, obedecer a Deus, ter essa comunhão com Deus, a cruz vai parecer leve. O mundo é cheio de dificuldade, o mundo é cheio de doença, cheio de desemprego, cheio de fome, cheio de dor, cheio de várias tribulações. Mas quando nós passamos essas aflições, essas tribulações com Cristo, a cruz se torna leve. Essa é a promessa. Portanto, precisamos carregar a nossa cruz. No verso 23 ele diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o que na sua vida você tem renunciado? Pare de olhar para a cruz com um olhar negativo. Pare de olhar para a cruz como Pedro estava olhando no início. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor vá para a cruz. A cruz é horrível. Ele estava olhando para a cruz com um olhar negativo. Ele não se atentou para a promessa, para a recompensa. Após a cruz viria a ressurreição. Olhe para a cruz com um olhar positivo, de que haverá uma recompensa futura. Por isso que Paulo vai dizer que as aflições, as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Mas isso não acontece só na glória, acontece já nesse mundo. Então hoje, analise a sua vida. Será que você tem renunciado, carregado a sua cruz de verdade?
Faça um compromisso com Deus hoje. Renuncie os seus pecados. Lembre-se que no final dessa cruz existe uma recompensa. E essa recompensa já começa agora, nesta vida. Você será recompensado. Seja fiel a Deus. Carregar a cruz é a verdadeira vida. Carregar a cruz é a verdadeira felicidade. Olha, João e Nero. Nero ganhou o mundo, o imperador. Mas se você estudar a história de Nero, ele era um cara endemoniado, atribulado, que no final da vida se matou. Não tinha paz. Os demônios o atormentavam. Mas e João? João estava lá em Pátimo, preso, mas tendo visão do céu, tendo comunhão com Deus. Então a cruz se tornou leve. Quem na verdade era feliz era João preso, não Nero, liberto e ganhando esse mundo. Então tome a sua cruz. Não existe jeito de alcançar vida eterna sem cruz, sem Cristo. Hoje muitos pastores e falsas igrejas têm prometido um evangelho sem cruz, sem renúncia. João 14,6 vai dizer, Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai se não carregar a sua cruz. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. De uma certa forma, sim. Todos os caminhos levam a Deus por dia do juízo final. E lá no juízo final, Jesus vai separar uns para o gozo eterno e para outros para a destruição eterna. Mas o que as religiões dizem, o que essas pessoas dizem por aí, esses falsos profetas dizem, não importa a religião que você está. O importante é você acreditar em Deus. Só que se você não tem a compreensão correta do Jesus da Bíblia, você corre o grande risco de estar seguindo um ídolo, um Deus falso. Então todos os caminhos não levam a Deus, apenas um caminho leva a Deus. O caminho do Jesus da Bíblia. O Jesus que pede para nós carregarmos a nossa cruz. Lá em 1 João 2,23 vai dizer, todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então, por isso que os muçulmanos não têm o Pai. Eles não carregam a cruz. Eles negam Jesus, eles negam o Filho. É por isso que os budistas também não têm o Pai, não têm a salvação. Eles negam Jesus como Filho de Deus. Nem os judeus têm o Pai. Muitos evangélicos aí acham que o judeu é o povo de Deus. Não, eles estão debaixo da ira de Deus, porque eles negaram o Filho. Lá na cruz eles vão dizer que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, sobre a nossa descendência. Eles estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque eles negaram o nome do Filho, eles não quiseram carregar a cruz de Cristo. E qual foi a recompensa? A destruição do templo no ano 70. Eles foram recompensados pelo seu desprezo da cruz. Não sobrou pedra sobre pedra. Ficaram apenas com o muro das lamentações. É apenas o que sobrou. E sabe por que o judeu ortodoxo vive de preto? Por isso que hoje eu nem vivo de preto. Sabe por quê? Porque eles estão de luto até hoje. Eles estão esperando a reconstrução do templo, Mas foi o próprio Jesus que destruiu. Foi o próprio Jesus que recompensou as más obras deles. E por isso que eles estão de luto, eles foram destruídos. Então esse é o fim de todos aqueles que desprezam a cruz de Cristo. E hoje eu pergunto para você, você já tem carregado sua cruz? Todos os dias? Tem negado a si mesmo? Tem vivido para Deus? Para finalizar, vamos ler aqui o Apocalipse, aonde nós vemos que Jesus a todo momento está dizendo, olha, eu vou trazer recompensa, mas também vou trazer juízo. Se você ler as cartas às igrejas de Apocalipse, a todo momento Jesus está dizendo, olha, eu tenho visto as suas boas obras, eu vou recompensar. Eu tenho visto as suas más obras, eu vou trazer juízo. Eu vou trazer recompensa também, mas recompensa de destruição. Vamos ler aqui para encerrar. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras. Deus conhece a minha e a sua obra. Todas. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Então aqui tem um elogio de que ele pôs à prova os falsos apóstolos, Então por isso que uma igreja verdadeira precisa denunciar esses falsos profetas, Não caia nessa mentira do não julgueis,
né? Porque a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas, e Jesus, ele denunciava a falsa religião, e aqui Jesus está elogiando aqueles também que denunciavam os falsos apóstolos, a falsa religião, a falsa doutrina, e aí recebeu elogio. Foi elogiado. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, tem carregado a cruz, e não desanimaste. Esse está sendo elogiado, está sendo recompensado. Mas aí ele vai dizer, tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o primeiro amor. Aí ele vai dizer, ele vai trazer uma exortação. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, está falando para os cristãos, para mim e para você. Logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tem a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, mais uma vez, lutando contra a falsa doutrina, aos quais eu também odeio. Olha, Deus odeia. E aí a gente fica na covardia, né? Não vamos falar de outra religião, não, de outra igreja, do falso pastor, né? Vamos pregar o amor. Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, como eu sempre digo. O Jesus da Bíblia, ele confronta o que é mal, a falsa doutrina, o lobo, o falso pastor, porque ele odeia a falsa doutrina. E aí ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, vai ter uma recompensa. Eu lhe permitirei comer da árvore da vida, né? Você vai ter a vida eterna que está no paraíso de Deus. Então, olha, recompensas para as nossas obras, para o bem e o mal que nós temos feito, né? Que eu e você possamos trilhar o caminho da cruz, o caminho da renúncia, né? O caminho da felicidade. Essa é a verdadeira felicidade, carregar a cruz com Cristo, né? Vamos para o momento da ceia?